Presidente Adalberto Costa Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. Boa tarde aí, Estados Unidos. Muito boa noite para quem me acompanha onde já é noite, boa tarde para quem me acompanha ainda onde é tarde, onde eu me encontro. Cumprimento especial a quem se encontra nos estúdios, muito obrigado pelo vosso convite. É para mim a primeira vez que participo neste programa e com esta rádio. De facto, por me encontrar nos Estados Unidos, acompanhado por um deputado do grupo parlamentar da UNITA, mas em representação da sociedade civil, achei bem trazer um acréscimo de presença e convidei o Olívio Quilombo a fazer-nos companhia. Creio que será uma mais-valia para este nosso espaço de conversa. Muito obrigado. Olívio Quilombo, boa tarde aí, Estados Unidos, e boa noite para quem está agora ouvir também nosso encontro. Boa tarde e boa noite, muito obrigado pelo convite. De facto, estamos aqui nos Estados Unidos em missão, trabalho e, enfim, vamos participar nesse espaço e partilhar os momentos que nos cá trouxeram. Unidos, e eu gostaria que ele passasse para a gente, para quem está nos ouvindo e assistindo, qual a importância dessa visita aos Estados Unidos e o que ele vai levar para Angola e para a África. Muito bem. É comum olhar-se para os Estados Unidos ainda como a primeira potência do mundo e, portanto, uma democracia fundada há alguns séculos, com instituições muito fortes e com uma presença em Angola bastante forte também. Pelo que faz todo sentido que nós possamos estar próximos das instituições americanas, muito em particular quando há uma visão de que os Estados Unidos muito influenciam o rumo dos desafios em Angola e, nomeadamente, no nosso continente. Como não é muito normal as instituições deslocarem-se a Angola e dialogarem com a sociedade na sua pluralidade, e esta é uma das questões que espero mude em termos de futuro, porque quando as instituições se deslocam, conversam apenas com membros do governo, e isto também é um pouco responsabilidade do governo angolano, que pensa que o Estado é uma entidade exclusiva. Para o governo angolano, o Estado é o governo. E portanto, é sempre bom podermos vir até cá, dialogar com as múltiplas instituições do Estado americano, da administração, do Parlamento, aliás, do Senado, do Congresso e as multilaterais, que foi exatamente o que nós vimos fazendo nos últimos 7 dias. Como partido de oposição, o senhor, com certeza, tem muito a dialogar, porque nós estamos vivendo momentos difíceis em Angola, né? Crise econômica e agora crise política com a destituição, pedido de destituição do presidente João Lourenço, né, que está aí a UNITA levando ao parlamento. Então, como é que foi aberto essas portas de diálogos na sua chegada? Eu gosto sempre de fazer um enquadramento. E se me permitirem, vamos fazer um enquadramento também neste debate. Nós tivemos um período longo com conflitos. O conflito em Angola, felizmente, terminou em 2002. De 2002 a 2023, são 21 anos de paz. 21 anos que deveriam ter servido para criar estabilidade, para criar desenvolvimento, diversificação da economia, bem-estar para a vida de todos os angolanos. Esta seria a situação normal. E aqui vem a grande questão. Por que é que isto não acontece? Porque é que Angola, tendo vivido estes 21 anos em paz, com 2 momentos de grande boom económico, Angola de 2004 a 2013 acumulou, segundo os especialistas, mais de 600 mil milhões de dólares. E agora estamos de novo a viver um período em que desde 2021, 2022, 2023, temos outra vez o preço alto do petróleo, a criar diferencial bilionário. A pergunta é, por que que toda esta disponibilidade não cria bem-estar ao angolano e por que que, infelizmente, nós estamos a viver estas crises que citou? Não é apenas a crise económica, há uma crise social profunda e hoje mesmo uma crise política. Este é um destino
ou esta é uma consequência das ações dos homens? Naturalmente que temos resposta. Esta é claramente uma decisão de quem lidera o país. A gestão política do país é um desastre completo. Nós fizemos uma conferência antes de sair de Luanda, onde provamos por A mais B. O problema de Angola não é falta de dinheiro. O problema de Angola não é falta de recursos económicos, é um erro enorme. Portanto, nós não teremos crise económica porque há falta de dinheiro. Teremos sim porque os políticos que lideram o país têm más opções de gestão, não prestam contas. E este é que é, de facto, o grande elemento que deve conduzir um pouco uma visão da realidade. Não estou sozinho aqui, sempre que quiser, o meu amigo deve intervir para fazermos um debate mais dinâmico, mais plural. Muito obrigado. Hein? Certo. Eu aproveito então para falar com o senhor Olívio e saber dele também desse momento de visita aos Estados Unidos, porque se abre de novo, nesse momento que citou o presidente Geraldo Adalberto Costa Júnior, questão política, social e econômica. O país poderia estar livre de tudo isso. Que roda de conversa nos Estados Unidos abriu-se, Olívio? Olha, primeiro é importante fazer também um enquadramento. Nós estamos também aqui no âmbito da Frente Patriótica Unida, que é um espaço plural que congrega o grupo parlamentar da UNITA, 2 partidos políticos e sociedade civil. Eu estou a convite do Bloco Democrático pela sociedade civil dentro do grupo parlamentar da UNITA. É algo novo em Angola, portanto, um espaço plural, e sabe, os Estados Unidos da América é um país plural. E a relação entre os Estados não está só circunscrita na relação entre governo e Estado, portanto, parceiro, no caso, os Estados Unidos da América, o governo de Angola. Ele é abrangente a outras instituições, de tal maneira que, para o caso específico dos Estados Unidos da América, é um país com instituições fortes, burocrático, como é óbvio, e que, portanto, é sempre importante dar este passo importante para o contacto institucional, a nível de instituições, naturalmente, multilaterais, instituições públicas, para partilharmos os momentos das etapas que a Angola vai trilhando. Portanto, o período pós-eleitoral foi fundamental para o nível de consciência crítica, política e também cidadã, e como tal, há naturalmente, infelizmente, um recrudescer do regime para a construção de um Estado autocrático. E vimos com muita preocupação aspectos ligados ao controle da sociedade civil, à diminuição do espaço de influência das ONGs, que são fundamentais para a criação do espaço de debate sobre política, empoderamento feminino, democracia, prestação de contas e todos os elementos ligados à cidadania, e olharmos diretamente para o problema da Angola como um problema de democracia. Como disse o presidente Adalberto, e muito bem, a questão da Angola não é um problema econômico, é um problema de crise da democracia. A falta de alternância não dá possibilidade de experimentarmos outras dinâmicas. E, portanto, é importante partilhar estes momentos com instituições americanas, em que nós fomos muito bem recebidos e entendemos que este passo vai significar, nos próximos tempos, consequências positivas do ponto de vista da influência política que este país tem para o mundo, para a África e, sobretudo, um olhar diferenciado ao que se passa em Angola. É real que a esperança de Angola está nas suas mãos, Sr. Presidente. Portanto, a pergunta é, acabou de realizar uma visita num momento turbulento em Angola. Qual é a esperança que a sua visita trará para o povo angolano? Muito bem. A pergunta é bastante interessante. E, mais uma vez, nós vamos puxar um pouco esta realidade angolana ao enquadramento do continente, um pouco do desafio do mundo de hoje. Afinal, qual é hoje o maior desafio que está a enfrentar o país, Angola, e os países africanos? É o desafio do Estado Democrático e de Direito, é o desafio de termos instituições que sirvam as comunidades e os seus povos. Este é que é o verdadeiro problema. Nós temos enfrentado processos eleitorais. Disse algo que para mim é uma enorme responsabilidade, eu sinto-a. Eu sinto que foi colocado nos meus ombros uma enorme confiança. Fizemos uma campanha muito boa, muito positiva, e sentimos que os angolanos responderam aos nossos apelos. Mas, entretanto, no pós-eleições, nós não tivemos um país melhorado. E isto não foi responsabilidade de quem participou na campanha de forma positiva. Acima de tudo, porque quem foi assumido
como aquele que deve ter a responsabilidade da governação, tem-se afastado das suas promessas eleitorais, tem-se afastado do sentido de servir, esta missão de servir. O facto de nós, em Angola, não termos instituições plurais, termos uma presidência, um poder vertical, que se impõe a todos os outros poderes. E é exatamente este tipo de posturas que está a conduzir à instabilidade em muitos países. E eu quis mesmo trazer aqui um olhar para o que se está a passar nos nossos vizinhos. O que é que aconteceu no Níger há um dia e meio? O que aconteceu no Níger foi um golpe de Estado dos militares para, segundo eles, regularizar o funcionamento das instituições. O que é que aconteceu no Senegal? O que é que está a acontecer ali pelo Mali, por aqueles países todos, Sudão? O que é que está a acontecer em África, afinal? O que está a acontecer é que os partidos que estão a interpretar as governações estão a fazê-lo virando as costas às comunidades, não estão a servir os seus povos e não estão a fazê-lo no âmbito das constituições dos seus países. E é exatamente isto que me traz para o debate da iniciativa da UNITA. A UNITA analisou, acompanhou, procurou as instituições, procurou a via do diálogo de todas as formas possíveis e, infelizmente, o partido de regime em Angola, o seu líder não dialoga, está fechado sobre si próprio. Tem um poder autocrático absoluto. Eu sou a lei, eu quero, eu posso, eu mando, e pensa que sozinho vai a algum local, não vai a nenhum lugar. Sozinho ninguém alcança resultados. E chegamos à conclusão que nós, perante tanta violação à Constituição, perante tanta violação aos direitos humanos, perante tanta corrupção que se incentiva, e este é um elemento que devemos trazer ao centro do nosso debate. Depois de vermos o regime anterior, muita gente não pensou que fosse possível chegar a situação pior, pois, infelizmente, nós estamos pior do que estávamos antes. E por que tudo isto? Entendemos que era o momento de trazer à Assembleia Nacional o respeito à Constituição. E vejam o absurdo desta questão. A UNITA chama o debate para a Assembleia e o partido de regime está a querer fugir de prestar contas na Assembleia. Portanto, vejam, nós estamos a ter, até no comportamento dos conteúdos do Biro Político, a resposta, o comunicado do Biro Político está-nos a dar razão. E o comunicado traz algo muito grave, que eu chamo a atenção a quem nos acompanha no estúdio e aos angolanos e não só que nos acompanham neste debate. O Biro Político do MPLA escreveu que ganharam em todos os municípios do país, a maioria dos municípios. Todos devem saber que a lei eleitoral proibiu a divulgação dos resultados nos municípios. Ninguém sabe quais foram os resultados nos municípios, mas hoje o partido de regime está a vir a público dizer que tem os resultados dos municípios. Afinal, estes resultados foram partilhados com um partido à margem da lei. Isto também pode ser uma das razões para ir para o impeachment, porque nós temos efetivamente uma Comissão Nacional Eleitoral que andou a trabalhar com o partido de regime e não trabalhou com o país, que partilhou com o partido de regime resultados que ninguém conhece e será muito bom agora virmos perguntar ao presidente João Lourenço como é que o seu comunicado vem afirmar resultados que estão proibidos na lei e que estão proibidos no direito. Então, isto tudo é exatamente o momento da atualidade. Nós entendemos que a iniciativa que foi tomada é uma iniciativa de muita responsabilidade, vai de encontro a esse olhar que o meu caro moderador dirigiu a nós, esse olhar de responsabilidade do nosso papel, no sentido de, através desta iniciativa, chamarmos ao respeito escrupuloso da lei, no local em que ela deve ser feita. Veja o que está a fazer o MPLA, partiu para as televisões, onde nós não temos acesso, onde nós estamos proibidos de ir, por ordens de quem governa, não há pluralidade democrática em Angola. 4 anos, a caminho de 4 anos de presidente da UNITA, eu nunca fui entrevistado por nenhuma cadeia de televisão, por nenhum jornal oficial, por nenhuma rádio oficial, e temos em Angola um movimento inverso àquilo que é normal nos países de liberalização económica. Os países de liberalização económica fazem um incentivo à competição privada das empresas. Em Angola, o regime do MPLA nacionalizou as outras televisões que haviam.
Haviam 2 do Estado, agora há 5 do Estado. E diminuiu o debate plural, o contraditório não existe, financia programas para atacar a oposição, financia pessoas cuja única função é atacar o líder da oposição e, portanto, são estas as razões acrescidas ao incentivo à corrupção, as mortes que não terminam nas manifestações, que fundamentaram o nosso apelo a virmos ao processo de impeachment. Angola precisa ter um presidente da República que sirva aos angolanos. Não tem. Angola precisa de um presidente da República que seja exemplo de diálogo. Não tem. Angola precisa de um presidente da República que faça inclusão. Não tem. Angola precisa de um presidente que seja mesmo presidente, que não seja presidente de um partido político, um presidente que aceite fazer o poder local. Não tem. Nós queremos fazer as autarquias, o MPLA foge, tem medo de fazer a partilha do poder com o cidadão. Estes são os problemas do nosso país. Este partido que lá está caduco, está cansado, não tem mais iniciativa, precisa de facto de ser chamado à responsabilidade lá onde se deve ter a responsabilidade, na Assembleia Nacional. Está hoje a preparar pessoas pobres nos bairros a fazer aquilo que é comum fazer. A mim, há dias, agarraram em meninos pobres com a barriga vazia, pagaram-lhes 60 e 70 mil kwanzas a cada um, fizeram camisolas com a minha cara e simularam uma manifestação preparada pela segurança de Estado. Este tipo de regimes, igual o da Rússia, do Putin, igual o da Coreia do Norte, já não convence ninguém. Ninguém mais acredita neste tipo de ações. Amanhã vamos ver mais uma vez uma simulação não democrática e isto não deve evitar que o partido vá ao Parlamento prestar conta do desaparecimento dos dinheiros. Só nos últimos 3 anos são mais de 11 mil milhões de dólares que desapareceram dos cofres do Estado. Portanto, nós não temos falta de dinheiro. Temos gente a gerir mal o país. Peço desculpa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então para dizer que nós estamos nos Estados Unidos exatamente a procurar este país que tem esta expectativa do poder que representa, a querer debater um pouco a estabilidade, de querer debater um pouco o desenvolvimento, a liberdade, o respeito pelos direitos no nosso país. Porque aquilo que nós às vezes ouvimos são realidades que não são circunscritas a Angola. É normal um angolano às vezes estar numa instituição no estrangeiro a caracterizar um país que não é o país onde nós vivemos, garantidamente. É como a nossa União Africana, que classificou o chefe de Estado como o campeão, como é que se diz, da paz. E pergunta a cada angolano se concorda com isso. O angolano vive em paz em si mesmo. Se tem paz no estômago, se tem emprego, se tem democracia, se não há mortes nas manifestações. Isto é ridículo que, de facto, o próprio continente tem que saber sair daí, melhorar. E eu posso crescer. Este é um debate interessante. O presidente da UNITA tomou uma iniciativa comum e decidiu tomar posse do Parlamento Pan-Africano. Existe um Parlamento Pan-Africano que funciona em Joanesburgo, onde cada país africano tem direito a 5 lugares, independentemente de ser um país muito populoso como a Nigéria, ou um país pequenino como Cabo Verde, todos têm direito a 5 lugares no Parlamento Pan-Africano. Por que é que o presidente da UNITA foi para ali? O presidente da UNITA foi para ali para melhorar o diálogo continental, a partir daquilo que nós próprios representamos, da Angola, para um espaço que tem uma agenda internacional muito positiva e levar Angola para esta agenda. Depois fazer o inverso, levar para Angola aquilo que se decide no Parlamento Pan-Africano, porque o Parlamento angolano não adota as deliberações do Parlamento Pan-Africano. E melhorar este diálogo através do incentivo a mais inclusão no continente. Foi uma excelente decisão minha, mas o que é que eu descobri? Descobri que ali também temos um problema parecido. Temos o problema de ter o Parlamento Pan-Africano em conflito quase com a União Africana. Em que medida? Porque os presidentes do continente não querem ser fiscalizados, não gostam de ser fiscalizados e limitam as ações do Parlamento para não prestarem contas. E, portanto, este é um debate da Angola. Um debate para nós que somos africanos, que queremos um continente melhorado, uma democracia exemplar. É aquilo que nós teríamos feito ao tomarmos a liderança de Angola. Nós queríamos um movimento por uma democratização efetiva, como aquele que está a fazer hoje a Zâmbia, efetivamente reconhecida por todos,
que deu um murro nesta brincadeira dos partidos de Estado, que presta contas, um presidente que anda na rua, não anda com milhares de militares, com uma série de carros comprados de preços bilionários, 5, 6 frotas, quando o país está numa pobreza extrema, e depois precisa de pôr os deputados expostos, porque cada carro do presidente dá para comprar talvez 40 carros aos deputados, e não se debate estas coisas. Mas então o que eu quis foi trazer uma amplificação do debate para aqui. O nosso problema, mais uma vez, é o problema de não termos instituições em África e de termos uma instituição chamada Presidente da República. Este é o nosso drama. E nós estamos a responsabilizar os americanos. Estamos a dizer aos americanos com quem estamos, os senhores estão culpados também disto. E eu hoje mesmo repeti isto numa comissão muito importante, porque, vejamos, o secretário de Estado americano visitou o Níger há muito pouco tempo. E o que é que nós vimos no golpe de Estado anteontem? Vimos a população a apoiar os militares. É uma coisa engraçada, hein? Não vimos a população contra. E que bandeiras é que vimos lá na rua? Da Rússia, do grupo Wagner. E isto devia preocupar estas democracias ocidentais. Portanto, nós estamos a fazer bem, nós trouxemos um debate democrático, aberto, e creio que vamos ajudar a melhorar a abordagem da nossa realidade. Muito obrigado. Mas, presidente Adalberto Costa Júnior, engenheiro Adalberto Costa Júnior, me fala, depois de ouvir essas falas, como é que está a posição da UNITA diante desse parlamento? Que não vai ser fácil mesmo, para chegar a esse ponto. Muito bem. Eu diria que este debate que teve lugar ontem na Assembleia Nacional vem ajudar angolanos e não só a poderem melhor entender, afinal, o que é que está a passar neste processo. Eu creio que, e fiquei satisfeito, devo dizer, eu vou repetir, eu fiquei satisfeito, não diria de facto, é uma forma, enfim, um pouco irónica de dizer, ao ouvir a intervenção em nome do grupo parlamentar do MPLA, porque é uma intervenção que deixa muito clara a percepção daquilo que se passa em Angola e dos problemas que se passam hoje no próprio MPLA. Então nós chamamos a Constituição ao respeito. E para que esse pânico todo? Vocês ouviram? Tanta preocupação vai ali neste grupo parlamentar que até já está a comparar o respeito à Constituição com a guerra. Vejam quão mal vai o MPLA dos dias de hoje. É um ridículo, mas é positivo. Que o próprio, como o ditado diz, o peixe morre pela boca. O MPLA está-nos a vir, cada dia que passa, a facilitar a explicação das razões do impeachment. O comunicado do Biro Político, que vem provar que eles estão a violar as leis, inclusive vem trazer mais provas das violações às leis. A intervenção do grupo parlamentar do MPLA, que é feita em demonstração de alguém que não está tranquilo, alguém que pensa que o impeachment é uma violação à lei. Eu creio que o meu amigo me fala também do Brasil. O Brasil teve um processo de impeachment já, não tão perto, mas há um tempinho. Aqui, dois, portanto, veja, aqui mesmo nos Estados Unidos houve processos de impeachment. E, portanto, pode haver até um novo, pode. Então, isto tudo para dizer que é bom fazermos debate nas circunstâncias em que nós estamos a fazer, em que os meus caros aqui hoje demonstram que são democratas, passaram a UNITA, passaram o MPLA. É assim que se deve fazer a comunicação, com pluralidade. Mas, mais uma vez, eu vou analisar o que se faz em Angola, o que o MPLA está a fazer em Angola. O grupo parlamentar da UNITA anuncia o processo de impeachment e não saiu em nenhum órgão público. É como se não tivesse dito nada, se não existissem redes sociais, ninguém sabia. A televisão foi proibida de passar, a rádio foi proibida, os jornais não trouxeram nada. Quando o MPLA responde, eles noticiaram uma resposta de algo que não aconteceu. Portanto, veja o ridículo da situação de Angola. Todas as televisões fizeram convites a especialistas, foram debater e comentar
algo que eles não noticiaram, que não existiu, que não aconteceu. Portanto, este é o regime que Angola tem hoje, praticamente idêntico, é pior do que autocrático. Nós, de facto, vivemos este problema. O problema do distanciamento ao Estado Democrático e de Direito. E eu penso que esta iniciativa da UNITA está a ser muito positiva, inclusive para o país e para o próprio MPLA. Nós, com esta iniciativa, estamos a trazer ao MPLA a oportunidade de ter o pé no chão e olhar com muito mais responsabilidade para o que se passa em si próprios. Um partido grande, eu estou a dizê-lo com rigor, um partido que está há tantos anos no governo, um partido que se está cada vez mais a afastar de uma governação em aspectos de serviço e que, através deste tipo de iniciativas, está também a ter a oportunidade de nos vir provar a quem servem. Servem mais a um partido-Estado ou servem aos angolanos que elegeram? Afinal, nós estamos aqui para servir os partidos acima dos nossos países ou o inverso? Este é um debate muito útil. Eu digo e repito, estou muito satisfeito que as respostas venham dar-nos toda a razão, porque, de facto, elas estão-nos a facilitar o estado da compreensão. E agora até me rio um bocadinho. Então, onde é que se deveria fazer esse debate? Estão a dizer que não é na Assembleia. É o que diz agora o grupo parlamentar do MPLA. Então, aonde? Onde é que se faz o debate da realidade dos aspectos que a própria Constituição diz que tem que ir primeiro à Assembleia? Disseram-me aqui que o deputado Sapinhala foi explicar. Como sabem, a Constituição diz que a aceitação ou não, o debate do impeachment tem que ser levado à Assembleia Nacional. E, portanto, não há outro lugar. Então, mas estão a pensar, deve fazer o debate dentro do partido? É isso que o grupo parlamentar do MPLA está a sugerir? É de facto, o momento de nós brincarmos um bocadinho. Há muita atrapalhação ali. É o grupo parlamentar mesmo que deve assumir este debate. É a Assembleia que a Constituição diz que deve fazer. Não é dentro da UNITA, não é nas ruas. Enfim, é ali. E, portanto, estamos a pedir, não fujam das responsabilidades, aproveitem este momento para provarem ao país a quem servem, se servem Angola ou se servem violação às leis, se servem alguém que se afastou do serviço público e, portanto, esta até é uma oportunidade muito positiva que nós estamos a ter para virar essa página e melhorar o nível de vida das pessoas, porque depois tudo isto se resume mesmo a esta questão. Nós precisamos de empregos, nós precisamos de acabar com a miséria e com a fome, precisamos de competição no âmbito das empresas, diversificação da economia. É disto tudo que nós estamos a falar. Significa, este estado de coisas é que está a conduzir Angola para o desastre onde se encontra. Então, este é um debate útil, importante, para então fazermos melhor. Termos uma Angola de angolanos, uma Angola em que haja bilhete de identidade para todos e não cartões de partido com prioridade, uma Angola verdadeiramente digna, competitiva no concerto das nações. É esta Angola que nós queremos conduzir. É esta Angola que nós partilhamos durante a nossa campanha e que agora, talvez, de novo, este momento nos está a oferecer a oportunidade de nos reaproximarmos das razões de ser de uma existência de um partido político, de um deputado, de um líder partidário. Afinal, estamos aqui para quê? Para servir, não é outro motivo. Ou estamos para servir, ou as nossas razões de ser não fazem sentido. E, portanto, esta é a grande questão. O debate foi bom, foi muito esclarecedor. O MPLA está muito atrapalhado, eu não sei porquê. Obrigado, Adalberto Costa Júnior. Que mudar o presidente do MPLA e substituir por um outro MPLA que vai continuar com o mesmo programa não trará nenhuma melhoria que o povo angolano precisa. Portanto, a minha pergunta era de saber como é que o Gero vê essa questão. Obrigado. Permita-me que eu... Está aqui o Olívio a pedir para falar. Eu vou falar logo a seguir a ele. Vou-lhe dar, então, a oportunidade. Eu respondo a sua pergunta de seguida. A questão direta e é para o engenheiro vai responder da melhor forma. O impeachment é um instituto democrático. A Constituição é o mais alto documento de qualquer república, é o documento reitor das repúblicas e tem nela ferramentas constitucionais a utilizar em sede de qualquer situação que exija a fundamentação e o uso destes instrumentos. Isto é um ponto assente.
O que nós auguramos e o que nos fez entrar nessa estrutura política é a criação de um Estado democrático e de um Estado de maturação constitucional, pelo que é importante que nós nos acostumemos a usar os instrumentos legais, as instituições que existem, porque por mais que elas estejam viciadas ou não, serão estas instituições que amanhã vão ser utilizadas para democratizar Angola. Portanto, entendo que aqui não há nenhuma anormalidade em termos de uso do instrumento constitucional. Agora, claro que as opiniões divergem do ponto de vista da ação. É normal que as pessoas olhem para o impeachment como também uma oportunidade política para o MPLA. É normal que o MPLA encontre no impeachment uma oportunidade política, mas não é. O impeachment é um instrumento democrático, é um instituto da democracia, é uma forma de defender a Constituição sobre violações sequenciais que o regime, em particular o presidente João Lourenço, portanto, se for aprovado em sede do Tribunal Supremo, se for para crimes inconstitucionais, se for para questões constitucionais, se prove. Portanto, nós estamos a defender a Constituição, porque o que nós temos observado com muita preocupação é que o regime viola a Constituição que ele aprovou. Sabe que em 2010 ela foi aprovada com uma maioria só do MPLA. Infelizmente, aconteceu um grande incidente democrático, ela não foi referendada, e seria bom se ela fosse referendada se houvesse uma participação direta das pessoas, e não apenas uma participação político-partidária, porque infelizmente é assim que nós somos representados em sede do Parlamento angolano, não há uma participação direta das pessoas, porque teria naturalmente as eleições locais, porque as elites locais estão preparadas para a luta pelo poder, e esta falta de vontade de partilhar o poder e em democracia é fundamental que o poder se partilhe. Não é normal que da comissão de moradores lá do bairro, ao presidente da República, sejam todos do mesmo partido. Não é normal, não é democracia isto. Então, nós também aqui nos Estados Unidos da América discutimos isso, sobretudo a observação segundo a qual a democracia resume-se na pura e simples realização eleitoral. A democracia deve ser percebida como resultado do exercício contínuo de várias disciplinas. E, infelizmente, só uma disciplina democrática é que se cumpre, que é, portanto, as eleições. Daí surgem outras questões, que, por exemplo, como perceber que partidos políticos na África Austral realizam e consolidam vitórias eleitorais subsequentes sem que, para tal, resolvam problemas básicos dos cidadãos. Portanto, se for a esta altura fazer um estudo, infelizmente, o regime também fechou esse espaço de estudo sobre o nível de popularidade e aceitação dos políticos, teria a certeza que este senhor estaria muito acima, ou estará muito acima, portanto, de João Lourenço. E há números, há, portanto, momentos em sede de estudos a respeito. O Novo Jornal fez ontem uma atividade e considerou, portanto, Jean Robert a figura mais influente, portanto, por isto. Por outro lado, se olharmos o cidadão comum, o estado econômico, social e político do país, nós regredimos consideravelmente. Portanto, por quê? Porque a violação dos princípios democráticos. E ali é preciso enunciar a Constituição, chamá-la à razão. O resto é debate político. Naturalmente, o debate político e as estratégias políticas pressupõem que os atores, que os contendores encontrem as melhores formas de se degladiar dentro dos marcos legais, dentro do princípio democrático. E, portanto, é isso que está a acontecer. Eu penso que o MPLA está a fazer tempestade no copo d'água. Eu não sei quem escreve os discursos do bureau político, fico muito preocupado com o nível de linguagem que é apresentada, linguagem violenta, no meu entender, e a política nos chama a razão sobre a narrativa política e a narrativa discursiva que se deve apresentar em sede de situação de crise. Nós estamos a ver uma crise, e ali se chama a razão que apareçam naturalmente os melhores filhos deste país para contribuírem para o apaziguar e a condução para bom porto, naturalmente, do país. Ora, muito bem. Vou então agora direto à questão que me colocou. Eu tenho acompanhado, apesar de estar nesta missão fora, eu tenho acompanhado muito de perto tudo o que se passa em Angola, como é natural, desde que o grupo parlamentar da UNITA anunciou a intenção de trazer à Assembleia, ou de levar à Assembleia, um processo de cassação do mandato ao Presidente da República por se ter afastado do respeito às leis, que há muitas opiniões
E a leitura que eu tenho é que a esmagadora maioria das pessoas tem aplaudido esta iniciativa. A esmagadora maioria dos ativistas também o tem feito. Eu, por acaso, não conheço ninguém, não ouvi ainda, mas eu admito que eles possam existir. Estamos num país de liberdades, e isto é preciso respeitar. Existirá seguramente alguém que pode pensar que não é bom, tem todo esse direito, até porque eu próprio sou testemunho de um nicho de angolanos, principalmente jovens, muito radicalizados, e esta radicalização também se explica, não é por razões próprias, é pelo enorme sofrimento em que vivem, é porque esperaram excessivamente, é por falta de emprego, falta de escola boa, falta de oportunidades, e portanto há muita gente que está verdadeiramente cansada e, portanto, a tendência, às vezes, é de ir para este tipo de posições, e eu quero mesmo analisar esta que me colocou. Então, a solução não é debater no Parlamento. Então, a solução qual é? É preciso dizer que este cidadão, mesmo com o seu desespero, ainda assim tem instrumentos para agir, se pensar que a solução do problema é o MPLA. Mas vamos ainda aqui às questões. Faz muita diferença a liderança. É aqui que eu quero reafirmar. Quem lidera pode muito bem liderar para o bom ou liderar para o mau. E o problema que nós temos hoje está intrinsecamente ligado também ao perfil da liderança que o país tem. É incontornável hoje a conclusão de que João Lourenço levou o país para o desastre em que se encontra hoje, pelo seu perfil, pela sua conduta, pela sua recusa ao diálogo, pela teimosia que ele manifesta. Aliás, os seus próprios próximos são os primeiros a partilhar, pela sua persistência em não querer ouvir quando nós vamos procurar e dizer que tem que deixar de assinar entrega de concursos, ou melhor, entrega de contratos sem concursos. Repare, nós estamos num país que recebe programas de apoio do Banco Mundial, programas do Fundo Monetário Internacional, e que em cerca de 6 anos deve ter recebido uma média de 7 mil milhões de dólares de assistência financeira por parte destas entidades internacionais, e que depois, em 7 meses, faz a entrega de contratos superiores a este valor de 7 anos, sem concursos. Isto quem está a fazer é o Presidente da República. Portanto, não me venham cá dizer que não há relação direta dos problemas a quem dirige. Há uma relação muito direta. E eu até digo assim, é provável que os comitês digitais que o MPLA criou estejam a receber instruções da própria presidência para escrever essas coisas, exatamente para tentar fugir à responsabilização de quem lidera, porque estamos a ver a tendência qual é querer fugir do debate do impeachment. Eu penso que esta iniciativa também vai trazer uma outra lição para o MPLA. Para nós todos, enquanto parlamentares, mas para o MPLA. Qual é a lição? A lição da prestação de contas. Eu tenho a certeza que a hipótese de sucesso existe, senão não havia tanto nervosismo ali. O voto secreto pode efetivamente levar a que os deputados pensem que devem efetivamente a prestação de contas ao angolano e não a pessoa que tão desastrosamente tem conduzido o país e que tem criado problemas não apenas aos angolanos fora, mas também ao seu próprio espaço interno. Nós sabemos que não há diálogo com ninguém e esta oportunidade pode ocorrer. Podemos efetivamente ter uma votação que seja bem sucedida e depois vai transitar para os tribunais. E aqui não há dúvida que há muita gente do país vão se queixar, é o que se diz, o porco vai se queixar ao javali, é uma forma, diria assim, popular de comentar, mas não é bem assim. Há um crescimento, há uma maturação de exigência por parte das comunidades. Hoje, o cidadão comum está muito mais conhecedor dos seus direitos do que estava antes. Há um processo evolutivo de consciência cívica, apesar de tudo. E hoje, o cidadão está muito exigente. Nós próprios sabemos, também nos fiscaliza
profundamente. E, portanto, esta questão da prestação de contas tem sido também um ganho que nós temos vindo a ter noção de que não é igual, não é como antes. E, portanto, se eventualmente tivermos sucesso e transitar a liderança do país para vice-presidente, ela ficará de imediato a saber que tem que andar dentro da lei, que tem que respeitar a Constituição, senão vai para o mesmo processo. Portanto, isto tem ganhos, isto não é verdade que não seja relevante, é extremamente relevante. Portanto, meu digníssimo, respeitando as opiniões que possam existir distintas, a leitura que tenho é que elas não representam a maioria, a pluralidade, não retira dificuldade ao procedimento. O procedimento não é simples, não é fácil, sabemos-lo, mas, mais uma vez, em defesa do direito, das leis e da Constituição, pensamos que agimos bem. Ou melhor, eu não acho que o MPLA perca. Eu acho que o MPLA pode ganhar se fizer a opção de defender Angola. Porque o debate tem esta importância. Este debate não vai ser um debate fácil para o MPLA. Porque cada angolano em sua casa vai olhar para o MPLA. Cada angolano que votou no MPLA vai perguntar-se: os deputados que eu também ajudei a eleger, vão defender o meu interesse? Ou não? Ou não? Este é o grande problema que aqui vai ocorrer. E nós agimos bem, porque nós estamos a ajudar um partido que hoje foi assim reconhecido, tem uma maioria na Assembleia, que está a desviar do interesse público. Esta maioria que está lá colocada na Assembleia tem estado a fazer uma defesa do seu partido, de interesses pequeninos. E, na realidade, nem do seu partido, é do círculo do presidente, dos seus amigos, que estão a criar monopólios, que estão a agir contra o interesse nacional. Hoje, os contratos que não se fazem, ou melhor, os concursos que não se fazem, são entregues através de um contrato simplificado, repetidamente simplificado, que estão a criar monopólios, os mesmos, sempre os mesmos. Os empresários angolanos estão falidos, completamente sem hipótese. E, portanto, tudo isto estará em causa. Toda esta gente, nesta votação, vai ficar a olhar para aquele que será o comportamento desta bancada parlamentar. E, portanto, nós corremos o risco, sim, de conseguirmos melhorar opções do futuro do país. Porque é de Angola que se trata, é de Angola que nós estamos a falar. Portanto, pode ser uma oportunidade positiva do MPLA ganhar uma reaproximação ao cidadão, aos interesses de Angola e do coletivo do país. Portanto, esta questão é muito séria. Quando nós apresentamos números sobre as manifestações, nós quisemos utilizar apenas um exemplo para provar que, num período de paz, não faz sentido que o bem maior que a Constituição obriga a respeitar seja posto em causa dessa forma. Usamos o exemplo das manifestações. Poderíamos efetivamente ter utilizado outro exemplo. A guerra que subsiste em Cabinda preocupa muito, substantivamente, e nós falamos disso muitas vezes. É algo que, no que me diz respeito, e que diz respeito à UNITA, tem uma prioridade total. Por acaso, utilizamos aquele exemplo, o exemplo de um direito constitucional, direito de manifestação, ter, em quase 5 anos, 5, 6 anos, levado ao assassinato, porque é mesmo isso que aconteceu, não são mortes naturais, ao assassinato de mais de 250 angolanos. Na verdade, é sempre bom, é sempre oportuno trazer estas questões. Quantas pessoas morrem em Cabinda, em período de paz, que devíamos tê-la? Quantos? É bom contabilizar. Nós temos os nomes destes angolanos todos que nós citamos aqui, mas nada impede que nós possamos juntar e trazer este debate. É bem-vinda a proposta, porque é uma questão muito importante. E eu quero aqui fazer um esclarecimento. Durante a campanha eleitoral, a Frente Patriótica Unida, neste conceito de ampla frente para a alternância, trabalhou em Cabinda durante muitos dias. Nós estivemos em Cabinda e nós conversamos com toda a gente. Conversamos com as diversas representações da sociedade, ouvimos toda a gente e partilhamos uma ideia comum para o futuro. A partilha da questão da autonomia, nós já acrescentamos até a auscultada
população, auscultados os cabindas, para esta proposta que foi feita a seguir. Eu estou muito ansioso em voltar a Cabinda. A agenda que tenho tido tem sido uma agenda muito intensa, mas eu, de certeza absoluta, daqui a muito pouco tempo, vou poder voltar a Cabinda e atualizar os desafios, que não são pequenos, mas os deputados que nós temos na Assembleia, não apenas os naturais de Cabinda, qualquer deles é porta-voz das preocupações, pode ser porta-voz destas realidades. E aqui a sugestão que nos está a ser feita é uma sugestão que faz muito sentido. Seguramente este debate está a ser acompanhado. Eu tenho a certeza que o Presidente do Grupo Parlamentar pode me estar a ouvir, os deputados da UNITA na Assembleia estão-me a ouvir. É uma boa ideia que deve ser atualizada e é, de facto, um debate de urgência de âmbito nacional. Mais uma vez, para a proteção à vida. Não faz sentido que se perca vida num espaço de território de âmbito nacional, num período em que vivemos uma paz que, na realidade, até em Cabinda não existe e que é uma prioridade. Portanto, é bem-vinda esta sugestão. Se respondi a questão, foi um mero exemplo, é a primeira pergunta, das manifestações, não foi esquecimento, não foi passar por cima de uma realidade que até é muito mais grave, mas que as vidas não se comparam, portanto é sempre vidas que se perdem, são todos elementos importantes que têm que deixar de ocorrer. A guerra em Cabinda tem que acabar, as mortes nas manifestações também têm que acabar. Está confiante que agora vai mesmo para frente esse processo de impeachment, esse processo de destituição do presidente João Lourenço? Indiscutível. Nós, segundo a Constituição, temos o número mínimo de deputados para propor este debate. Portanto, que também é outra necessidade. O que é que as eleições trouxeram de 2022 de diferente para o espaço anterior? O número de deputados que a UNITA tem aumentou. Não aumentou como aquele que nós gostaríamos. Nós trabalhamos para ter uma maioria na Assembleia, nós trabalhamos para ser governo e, volto a dizer, nós temos soluções para um país diferente deste que estamos a ver, desta vergonha de país que estamos a ver. E eu volto a repetir, nunca é demais. Há uma medida que é de impacto enorme e eu espero que João Lourenço me ouça, que esteja a acompanhar, ou os seus assessores. É a postura do líder, mais uma vez, que é fundamental. Nós poderíamos ter um presidente de todos os angolanos, fator de unidade nacional, e nós não temos. Eu tenho a certeza absoluta que numa governação da UNITA isto não tem mais problema de existir, não vai resistir. Nós dissemos, eleito presidente da República, suspendo os vínculos de militância partidária. Este é um elemento estratégico fundamental de unidade e de coesão nacional. Haja coragem, João Lourenço, suspenda os seus vínculos de militante e abraça a nação angolana, crie condições para se inaugurar este espaço de nação, porque nós não somos ainda uma nação, não vale a pena. Nós ainda somos um espartilho de interesses por aí, não há coesão nacional. A Angola não é uma só nação, não quer mais vir educar, principalmente os mais novos. Nós somos uma multiplicidade de nações e, portanto, é preciso ter a sensibilidade de respeitar essa diversidade cultural, étnica, língua. E, portanto, é mentira essa história de um só povo, uma só nação, que é um erro grande que vai continuar a arrastar. E isto, um líder deve saber ter a sensibilidade de reconhecer e começar a olhar para o futuro. Afinal, é mais importante o meu partido ou o meu país? E aqui o António pode fazer muito bem, muito melhor, se quiser. Esta também é uma oportunidade que está aqui em causa, poderá eventualmente. Então, eu vou concluir para voltar a reafirmar que a posição da liderança é fundamental. E eu deixo mais uma vez este desafio a João Lourenço de abraçar uma representatividade de nós todos, já que lhe foi indicada a condição de o fazer e que não tem feito, lamentavelmente não tem feito. Portanto, confio sim, eu confio que seja possível construir uma Angola melhor, por isso é que estamos aqui.
Eu confio que os homens sejam inteligentes. Afinal de contas, nós somos dotados de inteligência para quê? Para andar a cometer erros. E quando nós abraçamos a militância partidária, os partidos são instrumentos de serviço ao país e, portanto, são meros instrumentos que devem ser utilizados dentro de uma organização de enquadramento jurídico, legal e político, mas é sempre um serviço. Estamos nos Estados Unidos, pensamos que agora já praticamente no final da missão, foi uma missão bem sucedida, positiva, estamos a regressar a Angola, estados ali, o processo vai ser seguramente completado, não é impossível inserir neste processo Cabinda, portanto estou também aqui a responder mais uma vez a questão de trás, e a falta de soluções, sentido verdadeiro para que aquela guerra também termine, porque não, é fundamental também fazê-lo a este nível, e nós vamos continuar abertos ao diálogo, vamos continuar a apelar ao diálogo, porque nem nenhum país sozinho ninguém vai a nenhum sítio. Portanto, se alguma coisa seria importante a liderança do MPLA aprender a considerar a pluralidade democrática, e comecem mesmo por uma sugestão: abram a imprensa, a realidade do país, deixem de fazer censura, abram ao debate plural. É uma pouca vergonha ver aqueles jornalistas restringidos para o ganha-pão a ter que fazer aqueles noticiários sem pluralidade, onde nós não somos convidados, onde tem convidados que vão responder por instruções da Segurança de Estado, onde efetivamente vemos gente com um perfil de formação, de maturidade, mas a fazerem poucas vergonhas, e eu vou-me perdoar, ver às vezes nos telejornais pessoas com 30 anos de jornalismo a fazer papéis tristes de agressão à deontologia, é de um ridículo enorme. Comecem então por mudar estas questões, porque isto representa violações à lei, completamente, à própria lei angolana, violações à Constituição, mas não têm vergonha de ter um país a este nível em 2023? Um país que não é capaz sequer de ter uma pluralidade com contraditório. Afinal, o dos Santos, no seu tempo, nós tivemos muitas vezes na televisão, houve contraditório. Hoje não estamos lá. E temos programas que são feitos para agredir os partidos, para agredir as lideranças. Afinal, vamos corrigir estas coisas. Porque não? É uma oportunidade. Eu tenho esperança que nós podemos mudar. Depende de nós. Depende dos políticos, depende das lideranças. Mais uma vez, obrigado a vocês por disponibilizar tempo para essa nossa conversa. E dizer que tivemos mais de 200 comentários nessa live. Infelizmente, a gente não pode atender a todos, mas foi importante a participação do ouvinte, ouvindo, assistindo e deixando seu comentário. Uma oportunidade que me dá, seguramente o Olívio vai fazer o mesmo, de vos agradecer. Ao nosso amigo Ailton Moreno, não conhecia, o meu compatriota André Massanga. É tempo de começarmos a pensar que está também a Cabinda em tempos diferentes, trazer a experiência que adquirida também aqui fora e participar para a melhoria dos desafios de Cabinda e de Angola, por que não? Mas muito obrigado pela vossa oportunidade. Saudar todos quantos nos acompanharam neste espaço de debate. Sei que é uma transmissão para o mundo. Enfim, estivemos a ouvir aqui o português com vários sotaques, de vários aspectos. E provavelmente nos acompanharam na América, nos Estados Unidos, no Brasil, em Angola. Vi comentários também de Portugal e de outros mais. A todos os angolanos, não percam a esperança. Acima de tudo, os jovens, estes jovens que estão a viver o seu tempo, um tempo sem esperança, e de facto é doloroso que assim ocorra, que não precisem de sair do país para se realizarem, e por isso é que nós temos que fazer cada vez melhor. Muito obrigado e espero até breve. Até breve. Até a próxima. Igualmente agradecemos pelo convite e dizer que Angola é o único lugar no mundo onde podemos ser felizes. Se não formos nós a lutar por ela, ninguém fará isso por nós. Estamos juntos. Até a próxima. Obrigado, tá? Muito obrigado.
Obrigadinho. Com Obrigado. licença.